Olá pessoal, tudo bem? Esse vai ser um vídeo para te explicar como funciona uma função dentro do R e, portanto, também para te ajudar a entender como você pode construir sua própria função aqui dentro do R e como essas funções podem ser bem úteis para agilizar a sua análise, aumentar a reprodutibilidade e diminuir erros no código. Então, vamos lá! Bom, antes da gente começar, eu só gostaria de fazer um pequeno disclaimer aqui e contar para vocês que eu sou uma pessoa que uso R há uns 3 anos, mais ou menos, mas eu não tenho muito o hábito de criar minhas próprias funções. E acho que isso vem exatamente porque eu aprendi R de um jeito meio bagunçado, eu fui aprendendo um pedaço aqui, outro pedaço ali, e eu demorei para entender como criar uma função e principalmente como entender a criação de funções e criar as minhas próprias funções mudaria a minha vida, minha forma de trabalho e tornaria tudo muito mais fácil. Então, eu trabalhei, sei lá, 2 anos e meio desses 3 fazendo copia e cola em situações que eu deveria estar usando função, tá? Então, eu não sou a maior entendedora de funções do mundo, mas quando eu comecei a entender mais sobre funções e usá-las mais, eu fiquei com vontade de trazer esse assunto aqui para o canal. Então, vamos lá. Primeiro, a gente precisa entender o que seria uma função. Uma função, ela vai funcionar como uma receita de bolo que você vai depois inserir os ingredientes e ela vai te dar ali o bolo pronto. Parece um pouco doido o que eu tô dizendo, né? Mas vamos lá. Toda função, ela vai ter 3 componentes. Ela vai ter um nome dado a ela. Então, a gente vai criar aqui a nossa função, a gente vai atribuir um nome a ela. Ela tem os argumentos, que seriam esses ingredientes que vão entrar na função, e dentro dela a gente vai ter a receita para que ela libere aquilo que a gente gostaria que ela liberasse. A gente já trabalha com várias funções no R, só que a gente, até agora, pelo menos nos meus vídeos, a gente sempre trabalhou com funções já que prontas ali do R ou que vem de algum pacote, então a gente já usou a função pronta. Por exemplo, se a gente pega a função min, que calcula a média, ela é uma função que vem ali do R base e basta a gente colocar aqui como argumento dessa função, como ingrediente dessa função, um conjunto de números e isso vai resultar ali num bolo que seria a média desses números, certo? Então vai seguir ali uma receita de cálculo de média. Então, por exemplo, vou até colocar aqui alguns números só para a gente entender. 5, 8, 9. Se a gente rodar isso, ó, ele calcula a média, certo? Então, essa é uma função que vem do R base, está pronta. O nome dado a essa função é min, né? Média, em inglês. E a gente insere aqui como argumento valores e o que ela resulta ali, ela tem ali dentro dela uma receita para calcular essa média e no final ela mostra para a gente esse resultado. Um outro exemplo, só para você entender, é a função desvio padrão, que aqui no R chama SD, que vem de Standard Deviation. Então, a mesma coisa, a gente pode colocar aqui vários, né, valores e ele vai calcular o desvio padrão desses valores. Então, a gente sabe, né, que para calcular o desvio padrão manualmente, são vários passos. A gente tem que calcular a média, subtrair a média de cada valor, elevar esse resultado da subtração ao quadrado, somar tudo, dividir por n menos 1 e tirar a raiz, ou seja, um processo super elaborado e trabalhoso. O que essa função SD está fazendo, né? Que ela já vem pronta ali no R. Ela está fazendo esses passos, então dentro dela existe essa receita, a gente insere esses valores, ela faz todo esse processo e mostra pra gente o resultado final aí, o bolo pronto, certo? Então vamos lá, pra gente entender, eu quero que a gente crie uma função nossa aqui, eu inventei uma função bem simples pra gente entender como é que funciona a história, tá? Essa função, eu chamei ela de potência, porque o que ela vai fazer é pegar um número e elevá-lo a outro número, tá? É isso que ela vai fazer. Esse é o nome dela, então a gente vai atribuir a esse nome a função. Então a gente vai usar aqui a setinha de atribuição, que você vai colocar aí maior tracinho, né, a setinha, e a gente vai usar aqui a function, certo? Uma função function para construir funções. Dentro desse parênteses, a gente tem que colocar os argumentos da nossa função, ou seja, o que a função precisa receber ali de ingredientes para conseguir fazer aquele cálculo. Como aqui eu quero um número elevado a outro número, eu vou usar aqui, eu coloquei x para ser esse número da base ali, né, da potência,
e coloquei E para ser o número ali do expoente, tá? Aqui eu coloquei X e E, você poderia ter dado qualquer outro nome, você poderia chamar ali de XY, AB, é que tem alguns nomes que não são ideais, tipo C não é muito recomendado porque a gente usa C para vetor, mas você escolhe, tá? Podia colocar aqui Fernanda, o nome do argumento, e tava tudo bem, podia ser Fernanda, tá? Inclusive não precisa ser uma letra única, pode ser uma palavra. Aí a gente vai abrir uma chave e dentro dessas chaves a gente vai construir nossa função, tá? O R, ele já permite que a gente coloque de uma forma bem direta. Então, por exemplo, para colocar elevado, né, a gente coloca no R como o circunflexo, assim, só que circunflexo sozinho, né? Então, se eu escrevo, por exemplo, deixa eu só explicar isso. Se eu escrevo, por exemplo, 2 circunflexo 3, isso fica 2 ao cubo, certo? Se eu faço 2 circunflexo 10, vai dar 2 a décima, certo? Então, é isso que a gente vai dizer. Só que a gente vai agora criar uma função para qualquer valor que eu inserir ali, se adequar a essa receita. Então, eu vou dizer aqui dentro dos colchetes, na verdade, das chaves, que eu quero o número x elevado ao expoente e. Então, eu vou colocar aqui, ó, circunflexo e. Só isso aqui já funcionaria, tá? Se a gente rodar isso aqui, então tem que rodar tudo, tá vendo que eu selecionei tudo? Ele vai criar a função, ó, e já fica salva aqui no meu ambiente de trabalho como uma função chamada potência, certo? E a gente já conseguiria, inclusive, usar, posso colocar aqui, ó, potência. O que a gente quer? Quer 2 a décima? Então, 2 e 10. Ele vai resultar ali, ó, 2 a décima, 1024. Quero, sei lá, 3 a quarta potência? Então, 3, 4, vai dar aí 81, beleza? Eu só tornei a função um pouquinho mais elaborada aí para você entender como a gente pode construir essa função de um jeito que vai ser útil quando for aumentando a complexidade, que é, eu atribuí um nome a isso, eu chamei isso de res, que seria o resultado. E aí, eu coloquei aqui no final que a função tinha que retornar esse res, return res. E aí, continuamos ali, vocês vão ver que ela vai fazer a mesma coisa. Então, por exemplo, se eu escrever aqui, ó, potência de 2, 10, vai calcular 2 a décima. Se eu colocar potência de 3 a quarta, vai chegar ali no 81, certo? Uma coisa que é importante também a gente falar aqui é a diferença entre nomear e não nomear os argumentos. Então, vamos lá. Acabei de criar essa função. Um dos argumentos meus chama x, que é o número que está sendo elevado, e o outro chama e, que é o expoente ali. Eu posso usar a função do jeito que eu mostrei ali para vocês, que é simplesmente colocando aqui, ó, 2 e 10, certo? Vai funcionar. Quando eu coloco assim, sem nomear os argumentos, eu preciso colocar os argumentos na ordem que a função foi construída. Então, por exemplo, eu sei aqui na hora da construção da função que o primeiro valor é x, ou seja, o primeiro valor é o que vai ser elevado, né? E o segundo é o expoente. Então, veja que faz muita diferença se eu coloco 2 a décima ou se eu coloco aqui 10,2, certo? Porque aqui ele vai fazer 10 ao quadrado, 100, são coisas diferentes. Se eu não nomeio o argumento, eu sou obrigada a colocar esses argumentos na ordem, né? Então, a função vai entender que esses argumentos foram inseridos na ordem correta, ali na ordem dos argumentos na construção da função. Então, primeiro o número que está sendo elevado e depois o expoente. Mas eu tenho a opção de nomear, que às vezes eu até gosto porque eu sinto que diminui erros ali, né? Então, eu poderia aqui, ó, x igual a 2 e igual a 10. Então, vai ficar aqui, ó, 2 a décima. Se eu usar os argumentos nomeados, eu posso inverter. Então, eu posso colocar aqui, ó, escrever primeiro o 10 e depois o x. Só que daí eu vou ter que dizer aqui, ó, o e é 10, o x é 2. Se eu fizer isso, eu chego nos mesmos 1024. Então, eu posso trocar a ordem, contanto que eu nomeie, certo? Uma outra coisa que é bem importante para a gente aprender de básico, assim, de função, para conseguir criar funções úteis,
é entender que os nossos argumentos, eles podem ter valores default, então valores padrão para eles. Como assim? Eu vou reconstruir aquela função, então para você entender o que eu estou fazendo, eu vou simplesmente copiar essa função potência e vou jogá-la aqui para baixo, tá? O que a gente vai fazer aqui? A gente vai fazer uma única modificação. Eu quero que essa função potência, ela calcule ali o x elevado a e, só que eu quero que, se eu não fornecer um valor de e, ele considere que e é 2. Ou seja, por padrão, ela vai calcular um número elevado ao quadrado. E aí, caso eu não queira o número elevado ao quadrado, eu forneço aquele argumento. Para fazer isso é muito simples, eu vou dizer que o e aqui é igual a 2 no momento que eu estou construindo a função. Lembrando, né, que se eu só jogar aqui potência, não vai estar funcionando ainda isso, porque eu tenho que rodar de novo a função para atualizá-la, beleza? Então agora sim, ela foi atualizada. Então veja que agora eu não preciso fornecer 2 argumentos. Se eu fornecer um único argumento, a função vai funcionar. Eu nem tinha mostrado isso antes, mas da forma como ela estava antes, se eu fornecesse um único argumento, ela ia dar erro, ela ia falar que falta argumento, e falta mesmo. Aqui não, aqui ela vai funcionar. Então, por exemplo, se eu colocar 10 só, ele vai chegar em 100, porque calculou 10 ao quadrado. Se aqui eu colocar 2, ele vai chegar a 4, calculou 2 ao quadrado, certo? Porque ele está usando ali o expoente 2 como padrão. Mas vamos supor que eu não quero, né? Então, o padrão é o quadrado, mas eu quero, sei lá, o 2 a décima. Então, o que eu vou fazer? Vou colocar aqui 2 e 10, ele vai substituir o padrão. Então, como eu forneci essa informação agora ele substitui o padrão, agora eu tenho o expoente sendo 10, beleza? Legal, né? E a gente consegue também usar funções de outros pacotes dentro da nossa função. Então, eu vou mostrar algumas que eu construí. Vocês vão ver que eu basicamente usei ali funções do dplyr e do ggplot, tá? Aliás, eu até devia ter falado isso antes na chamada, mas eu vou explicar nesse vídeo como a gente cria funções em cima ali do ggplot, que não é uma coisa tão óbvia. Eu demorei um pouquinho para entender como dava para extrapolar isso para o ggplot. Então, a gente vai ver isso já já. Aqui eu vou usar um banco de dados que eu vou deixar disponível ali para vocês, mas é um banco de dados real, que é o FEV, que é de volume expiratório forçado. A gente vai usar aqui o Tidyverse e o ggpubr, então aqui é a parte de carregamento dos pacotes que a gente vai utilizar. E a gente vai usar esse banco aqui, que como sempre, né, junto com o script, está disponível para download na descrição do vídeo. E aí veja que esse é um banco, rodei aqui um glimpse para a gente ver. Esse é um banco que tem um ID dos participantes do estudo. A idade são crianças e adolescentes. Esse FEV, que é o volume expiratório forçado, basicamente é uma medida de capacidade pulmonar em litros. A altura das crianças, que está estranha aqui porque ela está em inches, se eu não me engano, ela não está em metros. Sexo e se estamos aqui com uma pessoa fumante ou não fumante. Pode parecer um pouco estranho, né? Criança fumante. Obviamente, os fumantes são principalmente mais velhos, mas existem fumantes nesse banco de dados. Então, a gente vai fazer aqui uma análise descritiva de uma variável desse banco, tá? Eu vou aqui pedir só algumas medidas específicas, que é como eu geralmente faço quando eu vou gerar uma tabela para ir para artigo e tal. Se eu uso aquela análise descritiva geralzona que o RStatistics faz e que eu mostro nos vídeos para vocês, a gente fica ali com um monte de medida que não vai para a tabela, que não é usada, então eu acabo pedindo só as medidas que eu preciso. Então aqui eu vou pedir só média, desvio padrão, mínimo e máximo, mas a depender da variável, e na verdade quase sempre, eu também peço mediana, quartil 1, quartil 3, né? Então aqui eu vou colocar poucas para ser mais rápido aqui para a gente ver o que, né, para a gente discutir. Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou pedir uma análise descritiva, então eu vou pegar o meu banco que eu chamei de dados, Ctrl+Shift+M, vou agrupar esses dados, porque eu quero aqui que essas análises descritivas sejam por sexo, então eu vou agrupar aqui por sexo, e eu vou sumarizar, né, resumir, usar a função summarize do dplyr, que está carregado ali em cima, né, porque ele está dentro daquele conjunto de pacotes que é o Tidyverse. E aí eu vou criar aqui as minhas medidas de resumo. Então, eu chamei aqui de média sem acento para facilitar a nossa vida. O que vai ser a média?
o min, né, que é essa função de média, da altura. Então, eu vou fazer tudo para altura. Aí eu quero o desvio padrão. Então, ele vai ser o SD, que é a função de desvio padrão, para a altura das crianças. O mínimo, também vou usar aqui uma função do R base, que é o min, de altura. E o máximo, mesma coisa, eu vou usar uma função do R base, que é o max, de altura. Se eu rodar isso aqui, vocês vão ver que ele vai me mostrar esses resultados todos, né? De um jeito já bem bonitinho, organizadinho. Então, veja que eu tenho aqui sexo FM, a média de altura, desvio padrão e mínimo e máximo. Ou seja, as crianças não estão variando aí muito em altura com relação a sexo. Aí vamos supor que agora eu não quero mais comparar por sexo, eu quero comparar por fumante e não fumante. O que eu faria? Sempre fiz, tá? Vou admitir, sempre fiz. Copiaria isso aqui, colaria embaixo e trocaria sexo por fumante. Aí eu decidi que eu quero por sexo, só que eu quero, ao invés de olhar para a altura, eu quero olhar para a idade, né? Ver a média de idade. Copiaria isso, colaria embaixo, trocaria onde está a altura por idade. É uma possibilidade? É. Só que é uma possibilidade que não é a mais prática. Existem opções muito mais práticas, muito melhores e muito menos propensas a erro do que a gente ficar copiando e colando o código. Por exemplo, se eu quiser trocar altura por idade, eu vou ter que trocar a altura por idade em 4 pontos. A chance de eu esquecer em um desses pontos, ou digitar errado, ou sobrou um A de altura, eu escrevo a idade, aí ele vai dar erro, é muito grande, né? Então, esse não é um jeito que aumenta a reprodutibilidade, essa história de ficar copiando e colando. Ela aumenta muito a nossa chance de cometer erros. Como que a gente poderia... Então, o que a gente vai fazer agora? A gente vai tentar generalizar essa estrutura que a gente criou. Então, da forma como ela tá, ela só funciona para sexo e altura. E eu quero tornar ela algo geral, que não importa ali, eu consiga mudar a variável de agrupamento, eu consiga mudar a variável dependente, eu consiga até mudar o banco de dados. Então, a gente vai pegar essa estrutura e a gente vai colá-la dentro de uma função, tá? Aqui, a gente vai, então, criar aqui embaixo uma função. Eu chamei ela de desk_num, que eu pensei em análise descritiva de uma variável numérica. Isso é uma função, a gente vai usar aqui o function, e aqui dentro vão os argumentos. E aí, dentro aqui das chaves, a gente vai colocar a estrutura da função, que eu vou, inclusive, copiar aquela que a gente já criou, tá? Quais são os argumentos que eu quero que essa função receba? Eu quero que eu possa trocar o banco de dados, então eu quero que a função receba um argumento que vai ser o banco de dados. Eu vou chamar aqui de DF, de Data Frame, mas você pode dar o nome que você quiser, tá? Inclusive, eu só quis chamar de um nome diferente de dados para você não ficar achando que eu coloquei ali na função o nosso banco. Tô aqui criando um argumento que vai receber um banco de dados, tá? Fora isso, eu vou colocar aqui um grupo, ou seja, uma variável de agrupamento de grupo, e vou colocar aqui a variável numérica que vai ser analisada, que eu chamei aí de VD, pensando em variável dependente. Aí a gente vai pegar esses argumentos e vai substituir aqui. Então, ao invés de dados, essa função vai receber o DF, vai receber o banco de dados, o data frame que tiver sido inserido aqui como argumento, certo? Ao invés de sexo, essa função vai receber a variável grupo, que pode ser sexo, mas pode ser qualquer outra. Aqui tem um detalhe, que isso aqui está dentro do dplyr, e nessa estrutura vai funcionar, né, a gente quer pegar o grupo dentro do banco de dados. A gente tem que usar uma estrutura que eu demorei um pouco para descobrir, foi por isso até que eu travei na construção de algumas funções, mas a gente vai usar aqui, ó, chaves, chaves, escreve grupo, e aí fecha com chaves, chaves, certo? Fora isso, a gente vai também trocar onde está a altura pela variável dependente. E a gente vai escrever aquela mesma estrutura, chaves, chaves, VD, certo? Para facilitar, já vou copiar isso e colar nas de baixo. Beleza. E aí, acho que aqui eu peguei coisas a mais, isso. E aí, para encerrar, a função está praticamente pronta, eu vou colocar aqui um library. Por quê? Porque veja que a gente está usando aqui dentro funções que são do dplyr, elas não são funções que eu criei. Não criei a função groupBy, né? Não criei a summarize, elas são funções que elas vêm da biblioteca, do pacote dplyr. Então, eu preciso carregar o dplyr. É claro que isso aqui só vai funcionar se você tiver o dplyr instalado no seu computador.
mas nesse caso a gente tem, né? Então, beleza, a gente só precisa que ele seja carregado. Se a gente rodar isso aqui, a função já está pronta, a gente já consegue usar. Se você quiser ser mais preciso, você pode fazer o que a gente fez ali com a potência. Atribuir um nome a esse resultado, por exemplo, has, e aqui no final pedir para retornar esse has, então return has. Então, vou só rodar de novo aqui para atualizar a função. E a função está pronta para a gente usar. Vou apagar aqui minha colinha. E essa função que a gente acabou de criar está pronta para ser usada. Então, perceba que se eu colocar aqui, ó, desk underline num, e, opa, stat by não, desk underline num, eu coloco aqui o DF, meu DF, que é o primeiro argumento, né, é o banco dados. O grupo, eu quero sexo. E a variável dependente, vou colocar a altura, para ser igualzinho o que a gente já fez. Veja que dá exatamente aquele mesmo resultado que eu obtinha fazendo assim, né, vou até rodar de novo para você comparar, ó. Fica igualzinho, mesmíssimo resultado aqui. Só que agora eu generalizei, né? Eu transformei numa função. Então, por exemplo, se eu quiser agora a idade pelo sexo, é só trocar aqui por idade, né? E aí a gente vai ter aqui as médias de idade, de masculino e feminino, desvio padrão, mínimo e máximo. Se eu quiser trocar sexo por fumante, que é uma outra variável de agrupamento, aqui ele vai calcular a média de idade de fumantes e não fumantes, desvio padrão, mínimo e máximo de idade de fumantes e não fumantes. Se eu quiser analisar aqui para altura, é só trocar para altura. Então, a gente tem aqui a altura de fumantes e não fumantes, mínimo e máximo, etc. Então, com isso, a gente criou algo mais generalizável, né? A gente, com uma única função, a gente não precisa ficar repetindo tudo, a gente só vai trocar. Eu aqui fui trocando em cima, mas você poderia ir copiando e colando, claro, para ter várias funções, analisando cada uma variável dependente, certo? Aqui eu tinha colocado também os exemplos, né? Veja que nesses exemplos que eu tinha deixado de colinha aqui, eu tinha nomeado os argumentos e aqui eu não nomeei, mas é aquilo que a gente já conversou. Posso nomear o argumento se eu quiser usar fora de ordem e tal. Agora, se eu estiver usando na ordem, posso usar sem nomear. E aí, essa história aqui, essa sacada de colocar a variável entre chaves é muitas vezes o que te atrapalha na hora de construir um ggplot, um gráfico. Eu tive essa dificuldade, eu queria criar uma função para gráfico e eu tive dificuldade de entender como que isso aqui seria construído. E a sacada é exatamente essa, a gente colocar essas duas chaves. Então, aqui eu fiz um gráfico bem basiquinho, vocês vão ver, já vou mostrar como que eu construí, mas eu acho que, assim, criar funções para ggplot é uma das utilidades mais sensacionais de funções, porque muitas vezes, para criar um ggplot legal, do jeito que a gente quer, você escreveu ali 30 linhas de código de ggplot, né? Se você quiser construir, por exemplo, um gráfico de barras em que vai uma porcentagem como texto na frente e que o título fica na posição tal, você mexeu em várias coisas, personalizou várias coisas. Aí, se você quiser fazer de novo, você vai ter que copiar essas 30 linhas ali de ggplot, colar, trocar as variáveis. Em algum momento vai dar errado. Então, o que a gente pode fazer? A gente pode criar uma função em cima desse gráfico bonito que você já elaborou, tá? Então, meio que o primeiro passo seria você elaborar ali em ggplot, normal, como você sempre fez, um gráfico que seja o que você quer, né? Que tenha ali as características que você quer. Pode ser em termos de paleta de cor, fonte e principalmente a estrutura do gráfico, né? O que vai ali num texto ou como que vai ser agrupado, etc. Então, a primeira parte aí desse trabalho é gerar um ggplot do jeito que você quer. Depois disso gerado, você pode transformar isso numa função para ser generalizável, né? Para você conseguir fazer ggplots de outras coisas usando essa função que você já criou, tá? Aqui eu fiz um ggplot não tão gigantesco para a gente não perder tempo com isso. E aliás, se você caiu aqui nesse vídeo de paraquedas, eu tenho uma playlist completíssima sobre ggplot, que é basicamente ggplot do zero ao quase avançado, exatamente para entender essa linguagem, porque o ggplot tem uma estrutura que é um pouco diferente do resto do R, tá? Então aqui eu não vou me ater a explicar detalhes do ggplot, mas se esse for o seu interesse, tem uma playlist muito legal aqui no canal só sobre ggplot, combinado? Então beleza. Então aqui eu vou criar um ggplot. Eu quis criar aqui um gráfico de violino com boxplot dentro,
porque eu sempre faço algumas modificações e é isso, aí você tem que ficar fazendo essas modificações em vários gráficos se você for fazê-los várias vezes, né? Então aqui vou usar o banco dados, vou colocar no eixo X o sexo e no eixo Y a altura. Eu também quis que a cor fosse pelo sexo, então eu fiz aqui, ó, fio sexo. E fora isso, eu coloquei aqui uma camada que é o Geon Violin, que seria o violino. A única coisa que eu modifiquei aqui é que eu não queria que aparecesse a legenda ali nas cores, porque já tá aparecendo no eixo X as cores. Vou até mostrar aqui para vocês entenderem o que eu tô dizendo. Se eu rodar aqui, ó, já roda esse gráfico, tá vendo? Só que eu não queria que aparecesse esse cantinho aqui de legenda, não gostei. Então eu tirei isso, porque veja, já aparece o sexo aqui, né? Então eu coloquei aqui Show Legend False. Outra coisa que eu modifiquei é que eu achei essas cores muito intensas, então eu adicionei uma transparência. Eu coloquei ali um alfa de 0,5, então 50% só do preenchimento. Então aqui, ó, Show Legend False e alfa, que seria essa transparência de 0,5. Fora isso, eu adicionei também um box plot, que é o padrão a gente adicionar ali um box plot dentro do gráfico de violino. Mexi no preenchimento desse box plot, deixei ele branco para ele se destacar. Deixei ele fininho, então eu mexi na largura width de 0,1. E também tirei os outliers. Para isso eu coloquei aqui o outlier alpha. Então, tipo, a transparência vai aparecer 0 ali, né? Transparência de 100%. Vou rodar aqui para vocês verem como já ficou. Já ficou legal, né? Só que eu ainda prefiro outras coisas, tipo trocar esse tema para não ficar esse cinza. E eu modifiquei também o que está escrito nos eixos, certo? Então, adicionei aqui uma camada Labs para colocar que o Y vai ser a altura em polegadas e o X aqui é sexo. Escrevi com letra maiúscula que não tava, né? E mexi aqui no tema, coloquei o Classic, que é um que eu gosto, porque daí fica tudo branco ali no final, tal, eixo preto. Eu acho mais legalzinho. Então, ficou assim no final meu ggplot. Agora, imagina que eu quero fazer isso para fumantes e não fumantes, e a altura. Eu teria que copiar essas 5 linhas aí, ainda que a gente fez até que um gráfico sucinto, né? Mas eu teria que copiar essas 5 linhas, colar, trocar o sexo, trocar as coisas, né? Trocar o sexo por fumante e tal, teria que ir modificando. Se eu quiser transformar isso numa função, eu consigo. Então, basicamente, eu vou copiar isso aqui e vou transformar isso numa função, tá? Essa função eu chamei de violino, porque foi o nome que eu dei, você pode dar o nome que você quiser. E aí, a estrutura, né, function. O que essa função vai receber? Primeiro, ela vai receber um banco de dados, porque eu quero poder trocar o banco que eu estou trabalhando. Depois, ela vai receber uma variável de grupo e vai receber uma variável numérica, uma variável dependente. Fora isso, a gente vai colocar aí também um xlab e um ylab, porque eu quero poder mudar dentro da função aí o texto que vai no eixo X e no eixo Y, tá? Então, eu chamei aí de xlab, que seria o label, né, do eixo X, e ylab, que seria o label, o rótulo do eixo Y, tá? Aí, vou colocar aqui, abrir as chaves, né, pra gente colocar a estrutura dentro. Uma coisa que eu já coloquei de cara é que eu preciso fazer um library do ggplot, né? Então, isso aqui não vai funcionar se eu não tiver o ggplot 2. Aqui eu não usei nenhuma função do dplyr, mas se tivesse usado, eu teria que colocar uma outra linha de library para o dplyr. Aí, vou colocar aqui a minha estrutura para ir mudando, né? Então, ao invés de dados, eu vou colocar o df. Ao invés de sexo, eu não vou colocar sexo, eu vou colocar grupo. Mas aqui, de novo, eu preciso colocar daquele jeito, com as duas chaves. Ao invés de altura, eu também não vou colocar altura, vou colocar VD, que é a minha variável dependente. E o fio também não vou colocar sexo, vou colocar grupo, né? Só isso quase já funciona. Só que fora isso, a gente pode colocar aqui, né? Vou mudar o rótulo ali do eixo Y e do eixo X. Então, o eixo Y recebe o ylab e o eixo X recebe o xlab, né? Opa, xlab. Ok, então isso aqui já é o suficiente, já vou rodar isso aqui, vou só apagar aqui minha colinha pra gente não ficar vendo duas vezes. Mas eu vou rodar isso daqui e aí vai criar a minha função violino e agora ela tá pronta para ser usada. Então, se eu quiser colocar ali
construir o mesmo, beleza, posso colocar aqui, ó, dados, aí o próximo argumento é grupos, sexo, o próximo argumento é altura, né, então é a variável dependente, no caso, a altura. O meu xlab seria ali sexo, meu ylab seria ali altura em polegadas. Se eu rodar isso, ó, nem mudou, porque ficou o mesmo gráfico, perfeito, é assim que tinha que ser. Mas eu posso pegar essa mesma estrutura e ir trocando. Então, eu falo assim, ao invés de altura aqui, eu não quero altura, eu quero que seja idade. E aqui eu vou trocar para idade em anos. Se eu rodar, ó, mudou completamente meu gráfico, porque agora ele está sendo construído com base em idade, certo? Posso também querer comparar para fumantes e não fumantes. Então, aqui no violino, eu vou colocar aqui fumante e aqui eu vou colocar hábito de fumar. E aí a gente percebe aqui, ó, que tem uma diferença clara de idade entre as crianças e adolescentes do banco que fumam e que não fumam, certo? Então a gente generalizou, ficou muito mais simples do que ter que ficar copiando e colando. E o que você pode fazer? Então imagina que você construiu ali algumas funções que você ama. Você pode transformar essas funções num pacote, que é algo um pouco mais avançado, que eu tenho a intenção de trazer, mas é isso, eu não sou a pessoa que mais entende de pacote, mas me conta se você quer que eu traga um pouco da minha experiência disso. Ou você pode simplesmente salvar essas funções em um outro arquivo e depois usá-las. Então eu vou explicar como, tá? Eu vou pegar aqui e vou criar um novo script de R. E o que eu vou colar aqui? Eu vou colar só as funções que a gente construiu, tá? Então, eu vou colar aqui a violino, vou colar aqui a desc_num, né, que a gente também criou ali para variável, para fazer uma descritiva de variável numérica. E eu vou colar aqui também a potência, só pra gente usar, assim, né, para trazer uma emoção na nossa vida aqui, beleza, 3. Aí eu vou salvar essas 3 nessa pasta que eu já estou usando, que chama criar funções, e eu vou salvar aqui, vou vir no Save As, e eu vou salvar como funções underline finais. Ó, já está naquela pasta, funções finais, tá? Isso é um script de R. Vou fechar isso aqui. O que acontece é que agora isso ficou salvo, e se eu quiser usar essas funções, eu posso rodar essa função source, tá? Então, vamos imaginar, vou salvar aqui, tá? Eu vou apagar tudo para não ter nenhuma função salva, para explicar para vocês o que tá rolando, ó. Como se a gente tivesse acabado de abrir um R, tá? As funções estão nesse arquivo, mas poderiam não estar. Vamos imaginar que você começou o script aqui. Mas você quer usar aquelas funções que você já criou e salvou no arquivo R. O que você vai fazer? Você vai usar um source. E aqui você vai colocar o caminho completo ali, né, para aquele arquivo de R que você tem. Então, o que eu chamei ali de funções finais.r. E tá aqui dentro dessa pasta, tal, coloquei o caminho completo para o arquivo. Se eu rodo esse source, fica de olho ali no cantinho no environment. Olha o que acontece. Agora, ele carregou essas funções que estão ali. Então, eu posso usá-las. Então, eu já posso aqui usar a função desc_num, por exemplo, para um outro banco de dados que eu queira usar. Então, é isso. Eu acho isso muito potente, poderoso, mesmo porque aqui eu criei funções simples, mas dá para criar funções muito mais complexas, com condicional dentro, com aquelas, como eu comentei, né, com vocês aqui no começo, aqueles valores default, né, para caso você não queira preencher o argumento. E aí, quando você vê, você criou lá uma função legal, só que ela tem 50 linhas. Então, é por isso que é bem importante você ir salvando isso num arquivo que depois você só puxa e usa, né, sem você ficar lá copiando e colando a função também no teu arquivo. E é isso, gente. Então, eu espero que esse meu conhecimento de funções tenha sido útil para vocês. Como eu falei, não sou a maior conhecedora de funções, mas entender esse básico é algo que agiliza muito a nossa rotina de análise de dados. Então, eu realmente espero que isso te ajude, isso torne a sua rotina mais tranquila, menos propensa a erros. E é isso. Se você curte esse conteúdo, por favor, se inscreva no canal, ative notificações, comente. Os comentários são super importantes para eu entender se o conteúdo está sendo útil ou não. Lembrando que eu produzo conteúdo de estatística também lá no Instagram, no @estatísticaaplicada. E é isso, até a próxima!